aí pessoal, beleza? Tassis aqui de novo para mais um episódio da série de quadrinhos do Opina Eventos. Tudo bom? Espero que tudo esteja bem com vocês. Todos em casa, tranquilinho aí. Hoje a gente vai dar continuidade à década de 70 na história das histórias em quadrinhos. Vamos falar dos acontecimentos e dos lançamentos que rolaram nos anos de 1976 até 1979. Para então começarmos finalmente a grande década de 80, a década das sagas, minha gente. Então, sem mais demora, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E aí chegamos a 1976, né? O que é que estava acontecendo nesse ano? No ano de 1976 foi o surgimento, talvez, de um dos personagens mais engraçados e controversos da Marvel Comics, o grande Howard the Duck, Howard o Pato. E esse personagem, criado por Steve Gerber e Frank Brunner, começou a ser publicado no ano de 1976, ganhou rápida aceitação entre os estudantes, era um dos quadrinhos preferidos do pessoal aí, né, do ensino médio e da faculdade, por causa do seu tom cômico, né, das suas histórias sem o menor sentido, e com os crossovers com alguns personagens da Marvel, né, naquele ano. O título mais significante da DC, né, nesse ano, gente, foi o Warlord. Aqui para nós brasileiros ficou conhecido como Travis Morgan, o Guerreiro. A gente falou que na década de 70 começou uma série de clones do Conan, né? O Guerreiro era um desses clones, mas só que ele se diferenciava por um aspecto. Não era um brutamontes, né? Um brutamontes lá com a espada na mão, pronto para retalhar todo mundo. O Travis Morgan era um oficial da Força Aérea Americana que, patrulhando ali o Ártico, ele acaba encontrando uma grande abertura, né? Uma grande fenda ali no meio do gelo, que dava o tamanho suficiente para que o caça dele entrasse, né? Então, gente, ele foi lá, né, e foi fenda dentro e acabou caindo em Scartaris, a terra de Scartaris, que ele achava ser, né, o centro da Terra. Quando, na verdade, ali dentro da fenda onde o caça dele caiu, era um portal para uma outra dimensão, em que o tempo passava de uma forma diferente, né? E inclusive ele demorava mais para envelhecer, apesar de barba crescer, cabelo crescer e tal, mas ele demorava mais para envelhecer, né? O personagem, uma criação aí de Mike Grell, né, apareceu inicialmente na revista First Issue Special em novembro de 1975, e seu nome verdadeiro, como eu falei, é Travis Morgan. No ano de 77 foi marcado pelo começo da revolução nos quadrinhos americanos. O marco desse início foi a edição da primeira heavy metal publicada pela National Lampoon, né, trazendo coletâneas de trabalho dos melhores artistas europeus modernos dos quadrinhos. Lembra daqueles que a gente citou anteriormente, né, Frank Frazetta, por exemplo? O Simon Bisley também começou a desenhar para heavy metal, e esses quadrinistas eram então desconhecidos, eram ilustres desconhecidos nos quadrinhos americanos, e a heavy metal foi responsável por trazer a arte deles para o solo americano. Depois, posteriormente, aí a heavy metal veio parar no Brasil, né? E foi um grande sucesso por causa da qualidade artística e das histórias também. Eram histórias bem assim, cabeça, né, para a época. Não era simplesmente super-heróis aí com colante e tal, não. Eram histórias bem diferentes e não necessariamente interligadas uma com a outra, né? Então a revista Heavy Metal exerceu uma influência nos quadrinhos americanos desde os quadrinhos underground dos anos 60. Alguns dizem, gente, que a Heavy Metal é tipo uma elitização do quadrinho underground, né, aquele quadrinho menos conhecido e tal, e passou a ser uma coisa mais cult. Quem lia Heavy Metal era considerado que
cara chato que não gostava do quadrinho de super-herói, que queria uma coisa mais diferentona, entendeu? Então a heavy metal não foi tão assim, caiu no público mais jovem, ela cai num público mais adulto, um público mais cabeça aí, que curte uma história diferente. E vamos para o próximo bloco. E no ano de 1978, né, o esforço das duas grandes editoras Marvel e DC, despendido nos 3 anos anteriores para superar uma a outra, teve um resultado dramático. Você sabe muito bem que todo elástico, quando você estica demais, uma hora ele arrebenta, né? Ou uma hora um dos dois lados solta e o lado que está segurando acaba levando uma boa chicotada do elástico. Bem, foi basicamente isso que aconteceu, né? As duas revistas, as duas editoras de revista, a Marvel e a DC, estavam tão empenhadas em sua, como eu posso falar, em sua batalha uma com a outra, que isso acabou custando caro para a DC Comics, né? A DC foi particularmente afetada, a empresa praticamente implodiu. Então o que é que acontece? A DC estava com tanta gana de superar a Marvel que acabou produzindo quadrinhos que não venderam, não foram muito bem, então acabaram encalhados, certo? A distribuição desse quadrinho acabou encalhado. Então o quadrinho que não vende, não vira dinheiro, a DC acabou com muitas dívidas, enquanto a Marvel estava decolando. E o que é que acontece? A DC acaba meio que quase abrindo falência, faltou bem pouquinho, né? E ela se vê obrigada a reduzir 50 novos títulos que havia colocado no mercado nos últimos 3 anos para apenas 6 títulos. De 50, né, a DC passou a ter somente 6 títulos no mercado. Não aconteceram novidades significativas no mercado editorial americano em 78, exceto pelo aparecimento da revista Vanguard Raw, onde foi introduzido o comics Mouse de Art Spiegelman. O que nos leva ao ano de 1979. A reação da DC depois do desastre em 78 foi lançar um novo conceito em edição de quadrinhos. DC não ficou parada. Ela viu que se ela não fizesse alguma coisa, ela acabaria realmente tendo que fechar as portas. E para isso, gente, a DC não estava pronta. O que é que ela fez? A DC lança um conceito de quadrinhos que até então era um tanto quanto desconhecido, que é a minissérie. Histórias fechadas de edições limitadas, apelando àquele público colecionador, né? Aquele público que gosta de comprar a revista e guardar a revista. Lembrando que no mercado americano, diferente do nosso, né, da nossa cultura, o americano ele compra o quadrinho, depois que ele lê, ele passa para outra pessoa, a pessoa lê, e se ela não quiser passar para outra pessoa, esses quadrinhos acabam indo para o lixo. Porque basicamente é uma revista barata, com alguns poucos dólares você compra uma revista em quadrinho, né? Diferente daqui do nosso mercado, em que tudo é caro, até um quadrinho. Vamos convir, né? Como é uma coisa que ao final você vai ter aquela quantidade de quadrinhos em que vai ter uma história de começo, meio e fim, o cara compra e guarda. Então isso apelou para eles, e a DC o que é que fez? Lançou a primeira minissérie chamada World of Krypton em julho de 79 e logo provou ser uma excelente ideia, pois, como eu disse, estimulava o público a colecionar. Além das minisséries, fez sucesso a adaptação de brinquedos com personagens de HQ e a versão de Frank Miller para o Demolidor. O Demolidor ele foi criado nos anos 60. Ah, mas por que vocês não mencionaram isso quando estavam falando da década de 60? Muito simples. Porque na década de 60, o Demolidor foi lançado e logo foi tirado de circulação. Não foi mantido muito tempo. Então ele não teve publicações tão expressivas quanto teria agora no final da década de 70. Porque Frank Miller finalmente pegou o Demolidor e elevou o personagem ao nível de equiparação com os personagens mais famosos, por causa das suas histórias
contidas de muito teor dramático, muito carga dramática. O Demolidor é um personagem que sofre, certo, na mão de Frank Miller. Então a visão moderna de Miller fez avivar o interesse dos novos fãs dos cómics nos heróis dos anos 60. Era uma história de um personagem humanizado que passava por problemas, que ele encontrava com outros super-heróis, mas ele vivia em uma parte de Nova York apenas, ele não saía zanzando por Nova York inteira, por exemplo, como o Homem-Aranha. E ele era de uma origem humilde, como o Homem-Aranha, por exemplo. Né? E ele é um personagem deficiente, o Demolidor é cego, para aqueles que não conhecem, claro, o personagem, o Demolidor é cego. Então, é um personagem, gente, que ele apela a um público que gosta de histórias de personagens mais pé no chão. Ele tem os poderes, é claro, né? O Demolidor não seria tão super-herói assim se ele não tivesse alguma coisa de fantástico. Certo? Sentidos aguçados, o radar, né, que capta tudo ao redor dele e tudo mais. Mas o que importa não é isso. O que importa são os dilemas que o Demolidor passa e aquela carga dramática que o personagem tem. Então isso fez com que a Marvel desse aquela sacada dizendo, peraí, tá mais negócio a gente investir em personagens nessa linha do que em personagens super poderosos. Um outro personagem que a gente pode citar aqui, menção honrosa, mas vocês não falaram desse personagem lá do começo da década de 70. Novamente, são personagens que tiveram pouca expressão. Então eu cito aqui, juntamente com o Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e o Mestre do Kung Fu. Tá? Personagens bastante humanizados. Aí, e o Demolidor já encontrou com todos eles. Teve histórias em conjunto com todos eles. Então é válido salientar aqui, o que nos leva ao próximo bloco. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Está muito rápido, realmente. A gente está tentando fazer render e eu estou pegando aqui os assuntos mais pertinentes da década de 70. Porque se eu for falar de tudo, né, do que rolou da década de 70, a gente não vai chegar no ponto que eu estou querendo para essa série de quadrinhos, que é justamente falar da década de 80 e década de 90. Então, todos esses personagens que a gente deixou de mencionar no começo e no meio da década de 70, eles vão aparecer com mais ênfase na próxima década, porque vai ter o boom, né, de história desses personagens. Tá, gente? Então, principalmente, eu já falei isso já 3 vezes, essa é a 4ª. Principalmente a década de 80 é a década das sagas. Então, tanto na Marvel quanto na DC, houve sagas, né, bastante importantes a serem mencionadas. Então, vocês não perdem por esperar. Vou falar de todas elas, né, das mais importantes. Fica com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Dá aquele tapa aí, ó, no like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.